Olá pessoal, tudo bem? Vamos à correção da nossa questão número 2 da lista de exercícios de fixação sobre inequação do segundo grau. Resolva em reais as inequações. Letra A. 1 é menor que x ao quadrado, que é menor ou igual a 4. Beleza, temos ali dois sinais de desigualdade, portanto, temos duas inequações simultâneas. A primeira delas é essa daqui, ó. 1 é menor que x ao quadrado. E a outra é essa daqui, ó. X ao quadrado é menor ou igual a 4. Beleza? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ajustes nas duas para começar a nossa análise, né? Por exemplo, x ao quadrado está positivo, vai para o outro lado da desigualdade, ele vai negativo. Então, vai ficar assim, ó. 1 menos x ao quadrado, isso é menor que zero. Beleza? E a outra, esse 4 ó, que está positivo, vai para o outro lado da desigualdade negativo. Então, fica x ao quadrado menos 4 é menor ou igual a zero. E agora sim nós vamos começar a nossa análise, tá? Por exemplo, lá na nossa primeira inequação, vamos considerar o primeiro membro da nossa desigualdade como a função y, mas como y1, tá? Porque é de baixo, vamos fazer a consideração de que esse primeiro membro da nossa desigualdade será a função y mais o y2. Beleza? Na nossa função y1, vamos começar por ela. y1, quem é? É 1 menos x ao quadrado. Tudo bem? E aí, ó, para poder encontrar o valor de x, eu zero o valor de y. Então, fica 1 menos x ao quadrado é igual a zero. Temos aí uma equação do segundo grau para resolver, né? Beleza. E aí, para resolver essa equação do segundo grau, que é incompleta, é muito simples. Esse x ao quadrado que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 1, logo x é igual a mais ou menos a raiz de 1, logo x é igual a mais ou menos 1. Beleza? Ou seja, podemos dizer que x', nesse caso, é igual a 1, x duas linhas é igual a menos 1. Tudo bem? Vamos fazer o estudo do sinal para verificar como que vai ficar aqui, beleza? Ó, fazendo aqui o estudo do sinal, teríamos o eixo das abscissas, né? Que é o eixo x. Esse estudo do sinal, eu quero que y1, aqui na nossa função, né? y1 tem que ser menor que zero, tá? y1 tem que ser menor que zero, respeitando o sinal de desigualdade. E aqui na nossa função, ó, o a está aparecendo aqui para a gente, só que ele é menos 1, tá? E o a sendo menos 1, significa dizer que ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, a parábola terá a concavidade para baixo, beleza? Então, desenhando aqui a parábola, ela terá a concavidade para baixo. Acima do eixo x, a função é positiva. Abaixo, ela é negativa. As raízes seriam menos 1, bolinha aberta aqui, ó, no menos 1. Vou botar aqui para o outro lado, tá? Aqui, ó, menos 1. E bolinha aberta também no 1.
Beleza? E aí, nesse caso, como gostaríamos que o y1 fosse menor que zero, né, fosse negativo, o que nos interessaria seria essa parte aqui, ó, e essa parte aqui, né, menor que zero, ou seja, quando a função é negativa, tá? E aí vamos chamar esse primeiro caso de solução número 1, e nessa solução 1, podemos dizer que o x, para atender a nossa desigualdade, ele tem que ser menor que menos 1, né? Valores à esquerda de menos 1, ou à direita de 1, né? Ou x tem que ser maior do que 1. Tudo bem? Agora nós vamos à nossa segunda análise, tá? A primeira análise aqui ela foi realizada, agora vamos para a segunda análise. Esse foi o estudo do sinal, né? Considerando y1 sendo menor que zero, tá? Só para constatar ali, na segunda análise, vamos trabalhar agora y2. Quem é o nosso y2? X ao quadrado menos 4. Novamente, ó, zerando o y para encontrar os valores de x, então fica x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Beleza? Resolvendo essa equação do segundo grau que também está incompleta, o 4 que está negativo passa para o outro lado positivo. Aí fica x ao quadrado é igual, era menos 4, virou 4. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. X é igual a mais ou menos 2. Beleza? E aí, nesse segundo caso, teríamos x' sendo igual a 2, por exemplo, e x duas linhas sendo igual a menos 2. E aí vamos fazer também o estudo do sinal. Beleza. Fazendo aqui o estudo do sinal, considerando y2, aqui o sinal de desigualdade, né, sendo menor ou igual a zero, vamos lá então, ó, y2 menor ou igual a zero. Traçando aqui o eixo das abscissas, que é o eixo x, vamos à nossa análise da função, ó, o coeficiente a na nossa função. Estaria ali, ó, antes do x ao quadrado, né? Seria 1. Ou seja, se o a é igual a 1, é porque ele é positivo. Se ele é positivo, a parábola vai com a concavidade para cima. Beleza? Parábola com concavidade para cima agora. Temos aí as duas raízes, né? 2 e menos 2. Então, vamos lá. Aqui é menos 2 e do outro lado 2. Bolinha fechada, né? Porque é menor ou igual. Então, aqui eu coloco o menos 2 e aqui do outro lado eu coloco o 2. Acima do eixo, positivo. Abaixo do eixo, negativo. Queremos que o y2 seja menor ou igual a zero. Igual a zero são nas raízes, né? Então, o menos 2 e o 2, ambos vão entrar. Menor que zero é quando a função fica negativa. Então, é esse intervalo aqui compreendido, beleza? Então, a nossa segunda solução seria isso aqui, ó. Vou chamar de S2. A nossa segunda solução seria menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Beleza?
essa seria a nossa segunda solução. Mas ainda não acabou. Por que ainda não acabou? Porque é uma inequação simultânea. Então, para fazer a nossa solução final, precisamos fazer um estudo, né, do que está ocorrendo nessas duas inequações, para poder encontrar uma interseção entre elas, tá? Então, agora nós vamos procurar a interseção das duas soluções. Vamos fazer uma tabela aqui, ó, que é uma tabela formada pelo eixo, né, da abscissa, que é o eixo x. Aqui é a nossa solução número 1. Na solução número 1, encontramos as raízes sendo 1 e menos 1, beleza? Então, vamos colocar ali, ó, 1 e menos 1, né, bolinha aberta. Então, aqui eu vou colocar o menos 1. E aqui, mais ou menos, eu vou colocar o 1. Beleza? Lembrando aí na nossa primeira solução que o que nos interessa é o x sendo menor que menos 1. Então, seria esse pedaço aqui. Ou o x sendo maior que 1. Que é aquele pedaço ali. Beleza? Agora vamos para S2, que é a nossa segunda solução. Traçando aí novamente o eixo. As raízes são menos 2 e 2. Só que é bolinha fechada, né? Porque o sinal de desigualdade era menor ou igual. Então, menos 2 está aqui, ó, bolinha fechada, no menos 2. E o 2 está aqui, ó, bolinha fechada no 2. E aí, a nossa solução é o x compreendido, né, nesse intervalo, entre menos 2 e 2. Então, está lá, ó, menos 2 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 2. Então, foi essa parte central aqui, ó, né, a nossa segunda solução. E agora nós vamos encontrar a interseção, né, S1, interseção S2. Lembrando que interseção é o que há em comum, né, entre essas análises, tá? E aí, para poder facilitar, nós traçamos aí uma pontilhada, né, para verificar o que há em comum entre as soluções. Vou até colocar de outra cor para destacar aqui para você, ó, a pontilhada entre a região comum, ou seja, o que há de interseção entre essas soluções, que lá quando eu projetar, olha só o que vai acontecer. Aqui é fechado em menos 2, aqui é aberto em menos 1, aqui é aberto em 1 e aqui é fechado em 2. Tudo bem? E aí você pode perceber, ó, que é essa região aqui, ó, que é comum entre as soluções, e essa região aqui, né, que também é comum entre as soluções. Logo, o nosso conjunto solução final será a caracterização desse pedacinho aqui, né, ou desse pedacinho aqui. Então, podemos escrever o nosso conjunto solução da seguinte forma, né? A solução é essa daqui, ó. X pertence aos reais, tal que menos 2 é menor ou igual a x, que é menor que menos 1, ou, não é isso? 1 é menor que x, que é menor ou igual a 2. Prontinho. Está aí o nosso conjunto solução. Menos 2 é menor ou igual a x, que é menor que menos 1, ou 1
que é menor que x, que é menor ou igual a 2. Maravilha? Inequação simultânea aí sendo resolvidas, nesse caso do segundo grau. E agora nós vamos para o nosso próximo desafio, letra B da questão número 2. Essa letra B, normalmente, é uma letra B que o aluno não gosta muito de resolver, né? Por que não? Porque você está percebendo que existe um produto nessa inequação do segundo grau. Isso nos lembra uma inequação produto, né? E aí, como é que eu resolvo uma inequação produto? Tranquilo, ó. Você vai considerar cada fator do seu produto como uma função. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou considerar 2x² menos 5x como y1 e 2 mais x menos x² como y2. Beleza? E aí, o que nós queremos é que esse produto, né, y1 vezes y2, seja menor que zero. Maravilha? Agora a gente vai começar a fazer a nossa análise, tá? Vamos lá, coragem. Ó, vou começar dizendo aqui que y1, que é a nossa primeira função, é 2x² menos 5x, tá? E aí, para poder encontrar aquele resultado de x, a gente vai zerar o y. Zerando o y, teremos 2x² menos 5x é igual a zero. É uma equação do segundo grau que está incompleta, beleza? Então, eu posso colocar nesse caso aqui, ó, o valor de x em evidência. Aí eu pego cada pedacinho, ó, 2x², divido pelo x, vai dar 2x, porque se eu distribuo essa multiplicação eu volto a ter 2x². Agora eu pego, ó, menos 5x e divido por x, vai dar menos 5, porque se eu distribuo a minha multiplicação eu volto a ter menos 5x, beleza? Então eu reescrevi aquela equação colocando x em evidência. Tudo isso é igual a zero. Quando ocorre esse cenário, sabemos que a nossa primeira raiz é essa daqui, ó, x igual a zero. E para encontrar a nossa segunda raiz, o que está dentro do parênteses, a gente também iguala a zero. Então fica 2x menos 5 é igual a zero. 5 está negativo, passa para cá positivo. 2x é igual a 5. Então x é 5 meios. Beleza? Tá, então as nossas raízes são, vou chamar aqui, ó, x', 0, e x duas linhas, 5 meios. Beleza? E agora nós vamos fazer o estudo do sinal. Fazendo aqui o estudo do sinal, olha só o que nós teremos. Lembrando que aqui essa primeira função, eu quero que y1 seja menor que zero, não é isso? Beleza. y1 menor que zero, tá? Vamos lá agora começar a fazer a nossa análise. Tração do eixo da abscissa. O eixo x. Lá na nossa função, tá vendo que o a vale 2? Ou seja, se ele é 2, ele é positivo. Parábola com cavidade para cima, tá? Com cavidade para cima, interceptando o eixo x em dois pontos distintos, né, que são nas raízes, que é 0 e 5 meios. Bolinha aberta para todos eles em função do sinal de desigualdade, tá? Aqui, 0, 5 meios. Detalhe, acima a função é positiva e abaixo é negativa. Beleza? E nós queremos aí que o valor da nossa função, né, seja menor que zero. Então, seria esse intervalo aqui, ó, que nos interessaria. Entre 0 e 5 meios, a função é negativa e não incluiria o 0 e nem os 5 meios naquele intervalo. Beleza? Agora nós vamos fazer
a nossa outra análise, tá? A análise em cima de y2, que é a nossa outra função. y2 é 2x, perdão, é 2 mais x menos x ao quadrado. Vamos zerar o y para encontrar o valor de x. Então vai ficar 2 mais x menos x ao quadrado é igual a zero, tá? Eu sei que normalmente você acaba ajustando ali, mas eu vou trabalhar exatamente a nossa equação como ela está aparecendo para poder encontrar as nossas raízes, tá? Vou fazer soma e produto aqui. Olha só, antes de fazer soma e produto, identificando os coeficientes, o a está aqui, ó, menos 1. O b está aqui, ó, mais 1. E o c está aqui, ó, 2. Lembrando que a soma das raízes de uma equação é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Substituindo ali na própria fórmula, menos b, o b é 1, então fica menos 1 sobre a, que é também menos 1. Dividir dois valores negativos, o resultado é positivo. Então a soma das raízes tem que ser igual a 1. E o produto, que é c sobre a, ou seja, 2, que é o valor de c, sobre a, que é menos 1. E 2 divididos por menos 1 dá menos 2. Significa dizer que, quando as raízes somadas, o resultado dessa soma é 1, e essas mesmas raízes multiplicadas, o resultado dá menos 2. E aí você pensa em dois números que, quando multiplicados, o resultado é menos 2, e quando somados, o resultado é igual a 1. E aí, quais são esses valores? Moleza, menos 1 e 2. Por que menos 1 e 2? Vamos ver? Olha só. Se eu considerar o x' sendo 2 e o x duas linhas menos 1, 2 vezes menos 1 dá menos 2. E se eu considerar o x' sendo 2 e o x duas linhas sendo menos 1, 2 somado a menos 1 dá 1. Então, com esses valores, eu consigo satisfazer soma e produto. Logo, eu vou considerar aqui, ó, o nosso x' sendo 2 e o nosso x duas linhas sendo menos 1. Beleza? E agora vamos fazer o estudo do sinal. O nosso estudo do sinal agora é considerando o y2 também, ó, menor que zero, tá? y2 menor que zero. Então vamos lá traçar o eixo da abscissa para fazer essa análise, que é o eixo x. Na função, ó, o a está aqui, ó, menos 1. Então, se o a é menos 1, significa dizer que ele é menor que zero. Logo, a nossa parábola tem a concavidade, ó, voltada para baixo. E as nossas raízes são menos 1 e 2, bolinha aberta em função do sinal de desigualdade, tá? Traçando a parábola com cavidade para baixo, interceptando o eixo x em dois pontos distintos, nós temos aí menos 1, bolinha aberta, e 2, bolinha aberta também. Beleza? Acima do eixo, a função é positiva, e abaixo ela é negativa. Como nosso desejo é que ela seja negativa, né? Menor que zero, que é o nosso sinal de desigualdade, isso vai acontecer com valores à esquerda do menos 1 ou valores à direita do 2. Logo, podemos dizer que a nossa
solução aí, né, seria o que nos interessaria nesse caso, valores à esquerda de menos 1 e à direita de 2, né, que a função fica negativa. Só que como isso é uma inequação produto, temos que fazer o estudo do sinal do produto, né, y1 vezes y2, para poder fechar o nosso exemplo. Então temos que fazer isso aqui, ó. Fazer uma separação ali para poder chegar ao nosso resultado final. Aqui vamos fazer o estudo do sinal y1 vezes y2, tá? Montar uma tabela, né? Aquela tabela pequena, né? Só que não. Aqui, ó, eixo x. E nós vamos começar a colocar os valores de todas as raízes em ordem crescente, né? Lembrando que as raízes são 0, 5 meios, 2 e menos 1. Então eu começo colocando o menos 1, bolinha aberta para o menos 1, tá? Vou botar aqui, ó, o menos 1. Temos o 0, bolinha aberta também no 0. Temos o 5 meios e o 2, né? Então vem primeiro o 2 e depois vem 5 meios. Beleza. Então colocamos os valores aí, ó, em ordem crescente. E agora vamos começar a nossa análise, né? Colocando agora o y1. Analisando aí y1, vamos ver o que vai acontecer. No y1, perceba, aqui você tem à esquerda do zero. Os valores são positivos, né? Então, ó, y1, vou fazer aqui, ó, a nossa pontilhada para ficar mais fácil, tá? Beleza. Que é a nossa tabelinha. Agora sim, vamos lá. À esquerda do zero, os valores são positivos, então o zero está aqui, tá? À esquerda dele, positivo, então aqui mais, e aqui também, ó, mais. Entre o 0 e os 5 meios, negativo, tá vendo? Entre o 0 e 5 meios, que está aqui, ó, vai ficar negativo. Então aqui, ó, negativo e negativo. E a partir dos 5 meios, volta a ser, ó, positivo. Beleza? Agora vamos considerar y2. Novamente o eixo aí, ó, traçado, tá? Agora a consideração em cima do y2. Vamos lá, o y2. y2, as raízes são 2 e menos 1. Aqui a nossa análise é à esquerda do menos 1 é negativa a função, tá? À esquerda do menos 1, o menos 1 está aqui, à esquerda é negativo, então aqui menos. Entre o menos 1 e o 2, positivo. Então, entre menos 1 e 2, que está aqui, positivo. Então, aqui é positivo e aqui também é positivo. E a partir do 2, a função é negativa. Então, aqui negativo e aqui negativo. Beleza? E agora sim nós temos a condição de continuar a nossa análise fazendo y1 vezes y2, finalmente, né? Para finalizar o nosso exemplo. Vamos fazer y1 vezes y2. Como é um produto, agora a gente vai brincar com os sinais em cada coluna, tá? Por exemplo, multiplicação, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais, menos com mais na multiplicação dá menos,
menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Pronto. E agora falta a gente finalizar, né? A finalização é, para que valores de x o produto dessas funções é menor que zero, né? Porque queremos isso aqui, ó, que o produto entre y1 e y2 seja menor que zero. Ou seja, aonde isso é negativo, né? No final das contas. É só observar ali, ó, a nossa tabelinha e buscar onde que está negativo. Vamos destacar? Só que antes, ó, aqui era aberto menos 1, tá? Aqui era aberto no 0, aqui aberto no 2 e aqui aberto no 5 meios. Agora vamos buscar aonde ficou, ó, negativo, menor que zero. Ficou negativo aqui, nesse trecho. Ficou negativo aqui, ó, nesse intervalo. E ficou negativo aqui, ó, nesse outro trecho. Ou seja, a nossa solução ela é negativa, esse produto, quando nós temos valores de x à esquerda de menos 1, ou seja, vou botar aqui separado, tá? Por falta de espaço. À esquerda de menos 1. Então, quando x for menor que menos 1, ou negativo entre 0 e 2, mas ambos não entram porque a bolinha é aberta, ou quando 0 é menor que x, que é menor que 2, ou quando você tem, ó, valores acima de 5 meios, ou seja, quando x é maior que 5 meios. Aí você vai perceber que realmente o produto entre y1 e y2 é menor que zero. Maravilha? Foi um prazer mais uma vez estar com você. Já está resolvida aí a solução da nossa inequação produto. Obrigado pela sua companhia, bons estudos e até a próxima.